Olá, tudo bem por aí? Que bom estarmos juntos de novo para mais uma reflexão da nossa série sobre Jesus no Evangelho de João. E o tema de hoje, olha, é poderoso, purificando o templo do coração. Para a gente mergulhar a fundo nessa história, vamos começar com uma cena que mexe com a nossa ideia do que é um espaço sagrado. E a pergunta que vai guiar a gente é justamente essa: o que será que transforma um lugar de adoração num simples mercado? Vamos descobrir. Então, vamos nos transportar para Jerusalém. A cidade está fervilhando, é tempo da Páscoa. Pensa na energia desse lugar, um momento sagrado, gente vindo de todos os cantos, todos reunidos ali por um motivo de fé. Mas aí, imagine a cena, chegar no centro de tudo, no coração da fé, no templo, de em vez de silêncio e reverência, encontrar um verdadeiro caos. O pátio, que deveria ser um lugar de oração para todo mundo, tinha virado uma feira barulhenta. O som de animais, a ganância dos cambistas, o sagrado tinha sido completamente desrespeitado. E quando Jesus vê essa cena, não é só um desapontamento. Não. O que ele sente é uma indignação santa, uma paixão tão forte que o leva a tomar uma atitude drástica, que deixou todo mundo ali de queixo caído. A tensão vai crescendo a cada passo que ele dá. Jesus não fica só olhando de longe. Ele entra, caminha no meio daquele barulho todo, sente o cheiro dos animais e vê de perto a frieza da exploração. Ele está vendo com os próprios olhos a casa do pai dele transformada num covil de ladrões. E a resposta dele não é um sermão, não é uma palavra mansa. É ação pura, uma purificação física, poderosa. Ele pega umas cordas que estavam no chão, faz um tipo de chicote e, com uma autoridade que ninguém se atreve a questionar, começa a expulsar os vendedores, a soltar os animais e a virar as mesas dos cambistas. Moedas rolando para todo lado. Uma verdadeira tempestade de zelo. E bem no meio daquele caos que ele mesmo criou, as palavras dele ecoam com uma força absurda. Não é um pedido, sabe? É uma ordem. Ele está ali, na frente de todo mundo, tomando aquele espaço de volta para o seu propósito original, sagrado, ser uma casa de oração. Claro que os líderes religiosos ficaram chocados, completamente atônitos com aquela demonstração de poder. Eles foram para cima dele e perguntaram: com que autoridade você faz isso? Eles queriam um sinal. E a resposta de Jesus? A resposta dele muda toda a direção da conversa. E aqui a história dá uma virada genial. Em vez de ficar se explicando, Jesus lança um desafio. Um desafio cheio de mistério, profundo, usando o próprio templo como uma metáfora incrível para falar de algo muito maior: vida, morte e, claro, ressurreição. E aqui fica muito claro o tamanho do mal-entendido. De um lado, o que eles ouviram foi uma ameaça àquele prédio magnífico de pedra, um orgulho nacional que levou décadas para ser construído. Mas o que Jesus quis dizer era sobre algo infinitamente mais sagrado, mais eterno, o templo do seu próprio corpo. Ele estava, na verdade, anunciando sua morte e, mais importante ainda, a sua ressurreição. Essa mudança de foco, sabe, do templo físico para o templo do corpo, isso abre uma porta para lições que atravessam um tempo e falam diretamente com a gente. Vamos ver o que isso significa para a nossa vida hoje. Basicamente, essa história tão forte nos deixa com 3 pontos centrais para a gente aplicar no nosso dia a dia: zelo, purificação interior e esperança. Vamos dar uma olhada em cada um. Primeiro ponto, o zelo. Aquela paixão que Jesus demonstrou pela casa do pai dele nos faz uma pergunta direta. Será que nós temos esse mesmo cuidado, essa mesma intensidade pelas coisas sagradas na nossa vida? Pela nossa conexão com Deus? Segundo ponto, a purificação interior. Do mesmo jeito que Jesus limpou o templo físico, ele quer entrar no nosso coração, que é o templo onde ele realmente deseja morar, e remover as bancas do egoísmo, do pecado, de todas as distrações que nos afastam dele. E por último, a esperança. Aquela profecia de Jesus de reconstruir o templo em 3 dias é a grande promessa da sua ressurreição. E isso não é só um fato histórico, né? É o pilar da fé cristã. É a garantia da nossa esperança de sermos transformados e de termos vida eterna. E é assim que uma história de 2000 anos atrás se torna super atual, super relevante para a gente aqui e agora. A purificação do templo, na verdade, não foi um evento isolado. É um convite que continua de pé para a nossa própria reflexão. A história toda é um convite para a gente abrir a porta do nosso coração e ser honesto. Olhar para dentro e perguntar: o que tem ocupado este lugar sagrado? O convite é para permitir que ele entre,
não com um chicote de julgamento, mas com um chicote de amor e verdade, para limpar tudo que impede uma comunhão mais real e profunda com Deus. E isso nos deixa com essa pergunta final, uma reflexão para levar com a gente. Hoje, o que será que precisa ser purificado no templo do nosso coração?